Oi, gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar das maiores decepções de 2023. Começando a retrospectiva 2023, atrasei porque moro no Rio de Janeiro e está muito calor, então me perdoem, mas estou aqui. Vão ser 5 vídeos recapitulando 2023, começando com decepções, e decepções não são os piores. Decepções são livros que eu me decepcionei, seja por expectativa ou por comecei o livro achando que ia amar, mas terminei não gostando tanto. E tem livros aqui que eu nem lembrava de ter lido em 2023, pra mim faz 40 anos que eu li. Lembrando que todos os livros vão estar linkados aqui na descrição, então caso você se interesse por algum deles, o que dá pra acontecer, porque lembrando que não são livros que eu desgostei, inclusive alguns eu gostei muito, por favor, comprem com o meu link, que você me ajuda com uma pequena comissão sem me dar valor pra você. Se você quer me ajudar, mas você esquece, a dica é salvar o link no navegador, que aí quando você entra no site, você vai direto com ele. A minha primeira decepção foi burrice, porque esse é o segundo livro que eu li do autor. Eu já não tinha gostado do primeiro. O primeiro não foi nem uma decepção. O primeiro eu não gostei. Mas eu quis tentar esse segundo porque o formato dele é muito interessante. O livro é Horror Store, do Grady Hendrix. O livro que eu li dele é The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Alguma coisa assim. Não tem no Brasil. Mas tem um outro que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Esse eu não li. Mas também não falaram muito bem, não, então eu não sei. Se vocês acham que eu tenho que ler, dar uma terceira chance pro Grady Hendrix, podem falar. Por que eu fui dar uma chance pra esse aqui, né? Por que ele é interessante pra mim? Esse livro aqui é uma história de terror, é uma história de casa assombrada, mas ele não se passa numa casa. Ele se passa numa loja que vende coisas de casa. Como se fosse uma Tok-Tok, uma Etna, essas lojas que você entra e aí você vai passeando. Aqui é a área do quarto, aqui é a área da cozinha. E eu achei muito legal essa sacada, porque se uma casa assombrada já é uma coisa, imagina uma loja que vende todas as coisas para todos os tipos de casa. Interessante. E aí o livro é como se fosse um catálogo. Então nós temos desenhos de móveis e descrição dos móveis, e nós temos também falando dos funcionários, e essa parte aqui escrita é o livro em si. A gente tem aqui a avaliação dos funcionários. Enfim, eu achei o formato muito interessante e eu fui ler animada. Quando começa a ficar uma coisa mais de terror, os móveis viram instrumentos de tortura. Parece legal. Não é tão ruim, tá? Não é tão ruim. Talvez eu pudesse colocar até esse aqui no surpresa, já que eu não gostei tanto do outro livro dele que eu li. Mas eu fiquei meio perdida, sinceramente. E eu gosto quando o terror é um pouco mais subjetivo. Coisas estranhas começam a acontecer nessa loja durante a noite, então os funcionários resolvem ficar durante a noite pra ver o que tá acontecendo, porque eles acham que alguém tá invadindo a loja e usando as camas, usando os sofás, enfim. Eu achei... Agora que eu tô pensando, eu não odiei tanto. Mas não é odiar. Aqui não é piores. Aqui é decepções. Então minha decepção foi essa. Eu fui com a expectativa desse catálogo e foi só um livro de terror comum. Eu acho que eu podia ter elevado mais. Foi uma mudança muito abrupta para eles estarem um pouco confusos e tortura começaram a acontecer. Virou uma coisa até um pouco abstrata, assim, do que estava acontecendo e... Eu não sei, parece que não teve um fio narrativo muito bom. Os personagens começaram a se perder no meio e as coisas pareceram meio sem consequência, sabe? Como eu disse, talvez vocês peguem recomendações aqui. Se você gosta de terror, talvez você goste desse aqui. Tô meio em cima do muro. Não tem em português, tá, gente? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas não tem em português. O próximo livro, eu acho impossível que eu tenha lido em 2003, porque eu sinto que eu falo dele há muito tempo, mas tudo bem. Ele é O Mistério das Irmãs Hollow, da Crystal Sutherland. Esse livro ficou bem famosinho lá fora, eu já queria ler há um tempo, e aí ele foi lançado no Brasil, e eu fui super animada a ler. E ele segue 3 irmãs que passaram por um evento traumático quando elas eram crianças. Elas desapareceram ou por um mês ou por alguns dias, alguma coisa assim. E elas voltaram completamente diferentes. Então, com o tempo, o cabelo delas, que era castanho, começou a ficar branco, os olhos começaram a ficar pretos, e elas têm umas habilidades diferentes. É quase como se fosse um charme, assim, elas conseguem o que elas querem, elas são meio etéreas. Elas não são tão adultas, assim, a mais velha tem 20 e poucos anos. E o livro começa quando a mais velha desaparece de novo, e as irmãs ficam muito encucadas. Adoro falar encucadas em coisas que quebram completamente o clima. As irmãs ficam muito encucadas e vão atrás da irmã mais velha. E para isso elas também começam a ver coisas do passado delas. O livro tem uma atmosfera sombria, é um terror, mas é um terror bem... terror doce. Me dá uma sensação doce. Tem muita feminilidade, mas uma feminilidade meio grotesca também. O que tá escrito aqui atrás é: nesse conto de fadas moderno e sombrio, 3 irmãs descobrem não ser o que parecem e que coisas ruins acontecem quando a noite cai. Nada a ver com quando a noite cai, mas tudo bem.
Esse livro aqui me decepcionou porque eu queria que tivesse um pouco mais essa sensação de conto de fadas. Eu não sei se foi a tradução, porque eu tinha visto muita gente falar bem da escrita lá fora, mas eu achei a escrita um pouco fraca. Eu acho que por ter todos esses elementos de... Tem muita decomposição, uma decadência, e isso chama uma escrita mais poética, sabe? E não foi isso que eu senti muito. E sem contar que teve uma mudança muito abrupta de cenário, e eu preferi o segundo cenário, e as personagens estavam bem burras, assim. As irmãs estavam muito burras, eu não entendi por que demorou tanto pra elas entenderem uma coisa que eu já tinha entendido desde o início do livro. Eu sinceramente não sei o que isso trouxe pra história. A gente também não viu muito dessa relação das irmãs. Vocês sabem que eu amo história com irmão. Aqui a gente não teve tanto. A gente não teve tantas cenas delas interagindo, e a gente entende um pouco o que uma fez pela outra, mas... E sem contar que o tom do final eu achei muito contrastante com o resto do tom do livro. Foi uma coisa muito pesada, que eu tinha entendido uma parte do que tinha acontecido, como eu falei, era óbvio, como é que as irmãs não tinham visto isso ainda, mas era num nível aqui. E aí o que realmente aconteceu foi num nível... E eu não sei, o livro não tava com esse tom, eu achei uma coisa pesada do nada. Não que eu achei ruim, necessariamente, sabe? Eu até gostei desse tom. Mas que o livro tivesse sido nesse tom o tempo todo. Eu acho que tinha potencial pra isso. Eu não sei, eu achei que misturou muito o moderno, tinha muita coisa atual. E se tivesse ficado um pouco mais nessa vibe de sensações, coisas mais subjetivas e etéreas, que nem são as irmãs percebidas pela sociedade, eu acho que seria mais interessante. Esse próximo livro eu até gostei. Eu gostei desses também. Eu achei livres, assim, foi legal. Esse próximo eu me decepcionei porque eu achei bobo. Não necessariamente bobo, mas sei, meio genérico. Tanto é que é uma série e eu resolvi nem continuar. O livro foi Sangue Dourado, da Namina Forma. Esse é um livro de fantasia, jovem adulto, que a gente segue a... Eu já esqueci muita coisa desse livro, pra ser sincera. Deca. Tá, vamos lembrar essa sociedade. As pessoas têm ou sangue vermelho ou sangue dourado. E se você tem sangue dourado, você é impuro, você é um demônio, basicamente. É tudo muito controlado, assim, por essa religião. E é o imperador que comanda isso. A sociedade gira muito em torno disso. As mulheres, quando fazem... Só as mulheres são testadas? Eu não lembro se os homens têm sangue dourado também. Mas, enfim. Quando as mulheres fazem 16 anos, elas são cortadas numa praça pública pra todo mundo ver se o sangue delas é vermelho ou dourado. E a nossa querida protagonista, Deca, tem muita fé nesse deus, assim. Ela tem muito medo dos demônios, ela é muito temente. O sangue dela é dourado, coitada. Ai, que peninha. E ela fica, meu Deus, como assim? Eu sou um demônio? E aí ela passa por muitas torturas, porque uma das características de pessoas com sangue dourados é que elas são difíceis de matar. Ela começa a ser torturada e literalmente morta várias vezes, só que ela não fica morta, ela continua se regenerando. E depois desse tempo de tortura, aparece uma mulher misteriosa que fala, olha só, vou te dar uma oportunidade aqui de você lutar no exército do imperador com outras mulheres como você, que são as Alaki. Elas também têm sangue dourado e por isso elas são guerreiras muito boas. E se você contribuir com 5, 10 anos, a gente vai deixar seu sangue vermelho. O imperador consegue fazer isso. Ela fica, ai, por favor, eu não aguento mais ser um demônio. E aí, indo treinar, ela descobre que a sociedade não é exatamente assim. Não é... Tem mais coisas por trás e talvez as Alaki, que são as pessoas de sangue dourado, não sejam as inimigas. Mas o principal objetivo delas é lutar com os Uivantes... Qual é o nome deles? Cara, é um nome ridículo em português. Uivantes Mortais. Sério, eu odeio esse nome. Os Uivantes Mortais atacam vilarejos e matam homens e sequestram mulheres e crianças, e essa é a maior ameaça desse império que elas estão. Eu, sinceramente, achei esse livro muito clichê. Muito clichê. Tudo que acontece, tudo. Não tem uma coisa que aconteceu e eu fiquei, tá, uma coisa inovadora. Não é. E eu achei uma oportunidade perdida. A gente não vê muitos livros de jovens adultos com protagonistas pretas, e o livro é completamente genérico, é completamente... Uma coisa que me decepcionou muito também foi que a Deca, ela, como eu disse, ela tinha muita fé, ela era muito temerosa, assim, a esses deuses, ou Deus, não lembro se é monoteísta ou poli, e eu gosto muito de livros que questionam fé. É muito interessante você ver essa batalha interior da pessoa de descobrir que tudo que ela acredita talvez não seja exatamente isso, ou seja errado. Enfim, questionar fé, pra mim, é muito interessante, questionamento interno. E não teve isso aqui. Foi uma coisa muito imediata, muito. A Deca pensava uma coisa e de repente ela tava pensando outra. A gente não teve muito essa transição. Eu acho que acontece muito isso nesse livro. Muitas coisas são abruptas e a maioria das coisas é óbvia. Esse livro aqui pra mim podia ser único, podia acabar aqui. É maneiro que vai continuar,
mas eu não sei se eu tenho interesse. Já tenho o segundo aqui no Brasil, mas eu fiquei decepcionada. Não foi pra mim, tudo. Desde a sociedade machista até as reviravoltas. Teve uma que eu achei maneira e que eu não vi vindo. Tipo, eu vi um sentido de, isso aqui é dito que seja bom, mas talvez seja mal. Ou isso aqui é dito que seja mal, mas talvez seja bom. O que era, na verdade, eu fiquei... Mas eu fiquei, cara, por que fazer isso? Por quê? Eu não lembro agora se era uma maldição. Isso foi minimamente legal, tá? Isso foi legal. E o fim do livro foi maneiro também. Apesar de ficar meio megalomaníaco, o fim, eu nem... Cara, agora que eu tô lembrando, eu lembro que era um negócio de... Não vou falar. Mas, apesar de ficar meio megalomaníaco, foi maneiro também. Foi ok. Me falem, gente, se vocês leram o próximo, se vale a pena. Eu não sei, eu acho que não muito. Um livro que me decepcionou, eu não tô com ele aqui porque eu já me livrei dele. Eu acho que eu dei pro Lucas, o Lucas Barros. Amigo, eu dei esse livro pra você? Eu não lembro. Eu lembro que você estava aqui e você ficou olhando ele, mas eu não lembro se eu te dei. Enfim, o livro é Amêndoas, um livro que ficou bem famoso. Se eu não me engano, foi o GF que leu e amou, e aí converteu todo mundo a ler, inclusive eu, né? Eu fui convertida a ler Amêndoas. E... como eu não tô com ele aqui, eu não sei consultar nome de personagem nenhum, então vocês não vão saber o nome de personagem, tá? Eu não vou lembrar. O protagonista, ele não consegue interpretar emoções, nem sentir. Ele não sente medo, tristeza, felicidade, e ele também não consegue identificar essa emoção nos outros. Então, assim, se uma garotinha cai na rua e começa a chorar, ele só fica olhando, porque ele não sabe o que isso significa. Ele fica, levanta, só levantar. Ele não entende que ela tá com dor, que ela tá com medo. E esse personagem teve muita dificuldade ao longo da vida por causa disso. Ele cresceu com a mãe e com a avó, e a mãe e a avó tentaram ajudar ele, mas é difícil, né? É difícil você conviver numa sociedade que não tá preparada pra você. No início do livro, isso não é muito spoiler, porque realmente no início, acontece um atentado, ele fica sem a avó e a mãe. Uma delas morre, a outra entra em coma, vocês vão ver qual é qual. Se vocês quiserem ler, claro, não sei se recomendo. Mas ele fica sozinho pela primeira vez na vida. Ele tá na escola ainda, ele tem seus 16, 17 anos. E a história também dá uma virada quando entra um novo garoto na escola, que é um bully. Ele resolve pegar quem? Pra torturar o nosso protagonista. Só que o nosso protagonista literalmente não sente nada. Então ele tá lá sofrendo ameaças verbais, ameaças físicas. E ele fica assim. E aí o bully fica, cara, qual o seu problema? Por que você não tá chorando? E eles acabam virando amigos. O livro vai se desenrolando daí, principalmente a partir dessa amizade. Inclusive, eu gosto muito dessa amizade. O meu personagem favorito é o bully. Eu sei que as pessoas não gostam muito do bully, mas eu gosto. A gente vê a história dele e a gente vê a relação dele com o nosso protagonista, como que ele trata o protagonista. Eu achei essa amizade bonita, né? Uma pessoa com muita raiva do mundo, mas que não quer ter essa raiva, mas que essa raiva foi acumulada ao longo da vida. E uma outra pessoa que não sente nada e nem consegue identificar nada. Eu não tava achando o livro ruim, eu tava achando o livro ok. Eu tava um pouco desconectada da história, até porque o personagem é desconectado de tudo, né? O protagonista. Começou a ter os negócios de máfia, de gangue. Acho que não era máfia não, mas tinha gangue com certeza. Aí eu fiquei, o que é isso? Você sabe que eu não gosto quando vai pra essas áreas, assim, que... Podia ser uma história sobre dois amigos, entendeu? Podia. Uma coisa mais contemporânea, assim. E eu sei que a realidade de muitas pessoas é se envolver com gangues, tá? Eu sei que existe. Mas eu particularmente não me agrada. Mas até que fez sentido. Mas eu não gosto. Beleza. Eu vou dar um spoiler do final, tá bom? Eu acho que o livro é sobre a experiência. Realmente é uma coisa que acontece no final que é inesperada. Inclusive, eu odiei. Por isso que me decepcionou tanto esse livro. Porque ele tava ok e ficou... Mas, se você se importa com spoiler, pula essa parte, tá? Pula até eu estar segurando o próximo livro. Eu vou começar a falar agora do spoiler, uma coisa que acontece no final do livro. No início tem uma nota da autora que fala que essa doença aparentemente não tem cura, mas ela tem tratamento e ela se baseou um pouco nisso e tomou umas liberdades criativas. O protagonista é curado. Ele começa a sentir. Aí ele começa a identificar emoções nos outros e... Não foi um processo, não foi. Tiveram, talvez, algumas cenas no livro em que ele sentia um sentimento, assim, nossa, eu tô com uma dor na barriga, o que será que é isso? E era medo. E eu gosto muito disso. Eu gosto quando a gente fala sobre sentimentos de uma forma física. O que esses sentimentos causam pra gente fisicamente. Não foi gradual, não foi, começou a acontecer, assim, aconteceu talvez 3 vezes.
sabe? Isso me decepcionou muito. Então quer dizer que o menino não pode viver com a deficiência dele. O livro, pra ter o final feliz do livro, ele tem que ser curado. Que é isso? O que tá acontecendo? Não gostei. Achei capacitista, entendeu? E aí ficou tudo lindo. Aí ele ficou, agora que eu consigo sentir emoções, identificar emoções, eu sei que daqui pra frente isso vai melhorar, a minha vida só vai ficar... Gente, que isso? Pra mim a história tava sendo sobre ele encontrar amigos, sobre ele se entender mais como pessoa. Aí no final ele foi curado. Cara, o que aconteceu? Não entendi, não gostei, tá? E me decepcionou muito. Não coloquei no piores porque tem uma jornada maneira, mas isso aqui acabou com ele pra mim. Talvez devesse estar no piores, não sei. O próximo livro que é uma decepção é um livro que eu gosto muito, na verdade. É o segundo de uma série. Eu dei 4 estrelas pra esse aqui. Eu parei de falar estrelas aqui, mas esse aqui eu dei 4. Mas foi uma decepção. Eu vou ter que falar dele aqui. Que é O Reino de Cobre, da S.A. Chakraborty. Ele é o segundo livro da Cidade de Bronze, da série de Devabad. E eu amei Cidade de Bronze. É uma fantasia árabe que tem djinns, que são os gênios, assim, né? E tem muita mitologia árabe. Tem seres de fogo e de água e de ar. E a gente vê sociedades muito complexas. E a personagem principal, ela é humana. Então, ela chega nesse mundo de Devabad, né? Que é onde vivem os djinns, onde vivem os Daeva, que são esses gênios, né? São essas pessoas com poderes. E a gente descobre junto com ela esse mundo. E o mundo é muito interessante. A política dele é muito boa. Os personagens são complexos, interessantes. Eu amei. E tem um final maneiro. E a gente vem pra esse aqui e a gente já conhece um pouco o mundo. E a gente já conhece os personagens. Então eu fiquei, tá bom, o que esse livro vai trazer de novo? E ele não trouxe nada. Foi bom ler ele, mas os personagens não passaram por uma evolução nesse livro. No primeiro, personagens mudaram a cabeça deles, mudaram o que eles achavam. E aqui, isso não aconteceu. Ele se passa durante um ano, mais ou menos, e foi só coisas acontecimentos de personagens que a gente já sabia como é que eles iam agir. E não expandiu também na política, porque a gente já sabia que a política era assim. Inclusive, eu achei muito mais exagerado, assim, muito mais demonstrativo no primeiro livro. Uma coisa que eu queria muito que expandisse, mas não fez, não expandiu na magia. Esse livro tem magia, mas é meio leve, assim, a gente não sabe muito as regras. E tá tudo bem, porque o foco pra mim aqui são os personagens e a política. Mas não expandiu em nada. O único personagem que mudou alguma coisa aqui foi o Dara. Eu gostei bastante do arco do Dara aqui. Então, assim, eu dei 4 estrelas. Foi um livro maneiro. Foi uma aventura de livro. Foi interessante. Eu já conhecia esse mundo. Eu tava feliz por estar de volta nele. Mas eu sinto que não acrescentou tanta coisa. Dá pra resumir esse livro aqui, sabe? Ele tem, o quê? 700 páginas? Ele tem 700 páginas. E eu não sei dizer por quê. Mas eu recomendo, tá? Esse aqui eu acho que vocês deveriam ler. Pelo menos Cidade de Bronze e continuar. É uma leitura boa, né? Eu dei uma boa nota, mas pra mim foi muito longo, sem necessidade, e podia ter mais evolução. O próximo livro foi super triste, porque eu comecei super animada com ele, e ele ficou muito chato e genérico, e eu literalmente apaguei ele da minha mente. Então não sei se eu vou conseguir falar muito dele pra vocês. O livro é Match Perfeito, da Lauren Forsyth. Livro que eu comecei a ler super animada. É uma mulher que trabalha numa agência de marketing, e ela tá um pouco decepcionada com o emprego dela. E ela e os amigos resolvem fazer uma empresa chamada Match Perfeito pra ajudar mulheres. Esse início é muito bom, muito bom. Não é ajudar mulheres a encontrar o marido, encontrar um namorado. Não é isso, não é esse match perfeito. A maioria com relacionamento, eu acho, se não todos. E aí eles basicamente manipulam / conversam com os parceiros, com os maridos, pra ver por que tá tendo toda essa falta de comunicação. Um exemplo que tem aqui nesse livro é uma mãe que acabou de ter filho e ela tá muito triste porque ela teve que voltar a trabalhar. O casal decidiu que, como ela ganhava mais, seria melhor ela voltar a trabalhar. E aí o pai ficou com a criança em casa. Só que assim, agora ela tá trabalhando o dia todo, ela chega em casa cansada, e aí o pai imediatamente joga a criança no colo dela e vai ver TV. E não tem uma janta pronta, não tem uma louça, não tem nada. E ela fica, cara, o que tá acontecendo? Eu trabalho, eu cuido da casa, eu cuido da criança imediatamente. Como assim? E aí, essa equipe de amigos do Match Perfeito, eles conversam com o marido, mas eles fazem uma ceninha, assim, sabe? É bem divertido. Enfim, aí eles descobrem que o marido, na verdade, tava cansado de ficar com o bebê o dia todo. E ele achava que a mãe estava só com muita saudade de ficar com o bebê. E aí, assim que ela chegava em casa, ele jogava o bebê na mão dela porque ele achava que ela tava triste de ter que trabalhar. O que é verdade. Falta de comunicação. E aí tem toda uma discussão sobre como é meio triste, que precisam essas pessoas externas conversarem com os parceiros pra entender eles, pra mudar a mente deles. Por que o casal
casal não pode ter essa comunicação. E também tem outras discussões, tipo assim, eu tô namorando há muito tempo e eu quero que meu namorado me peça em casamento. Só que ele não acredita em casamento. O namorado acaba pedindo a mulher em casamento, mas assim, poxa, será que ele realmente queria pedir? Será que isso é melhor pros dois? Enfim, muita discussão. Basicamente, o match perfeito pra tirar a carga que as mulheres têm, porque elas têm uma carga emocional muito grande, de ter que lidar, além dos sentimentos dela, com os sentimentos do parceiro também. E de ter que ser a mediadora entre esse conflito, em que ela é uma parte do conflito. Então eu achei essa discussão muito válida, eu estava amando. Mas aí virou um romance chato. Um dos clientes que eles recebem é uma influencer famosa e ela quer que o namorado dela peça ela em casamento. Beleza, já fizeram isso antes, vamos lá. Só que aí o que acontece? O namorado dela é o ex-namorado da protagonista. Uau! Chato. Ficou genérico. Eu não entendi o que as duas viam nesse namorado. Ele é um malã. Nem a protagonista, nem a influencer. Não sei o que elas faziam ali com esse cara. Chato. O final é desagradável, o romance não me pegou. Eles eram melhores amigos também, nem a amizade deles me pegou. E eu adoro coisa de amigo. Não tô falando pra não ter romance, entendeu? Não tô falando pra não ter. Podia ter, mas bota pelo menos uma história interessante, um interesse amoroso maneiro. Não funcionou. O próximo livro me decepcionou tanto que eu falei... Esse aqui eu falei que eu ia ler a continuação e até agora não li. Eu comecei a ler, tá? Eu li uns 20%, eu fiquei, nossa, que saco. Mas eu vou tentar de novo depois. Esse livro é outra fantasia jovem, adulta, que eu achei genérico e previsível. E é nada menos do que Uma Magia Destilada em Veneno, da Judy E. Lin. E esse aqui pelo menos tem um sistema de magia legal. Nesse aqui, a nossa protagonista vai pra capital, ela é de um lugar no interior, pra competir com outras pessoas pra virar a mestra do chá. Eu não sei como é que eu lembro disso, mas eu sei que é Shunanshu. Eu tenho quase certeza que é isso. Da Imperatriz. E aqui, a magia tem a ver com chá. Então você pode fazer um chá que deixa você mais forte, um chá que clareia sua mente pra você pensar, um chá pra você dormir, um chá pra mudar a aparência das coisas. A magia gira em torno do chá. E as descrições são muito lindas, muito lindas. 2 problemas. Primeiro problema, ela não podia ter ido pra capital pra fazer isso, porque ela não é uma aprendiz de Shunanshu. A mãe dela era uma Shunanshu famosa, e a irmã mais nova dela que era a aprendiz. Só que a mãe morreu e agora a irmã está doente, talvez com a mesma doença. Então ela teve que ir lá. Porque também tem um problema de dinheiro muito grande e ela pode ajudar a família. E também tem um boato. A família real tem ingredientes ou tem uma poção que pode curar qualquer doença. Ela tá lá pra conseguir isso também. E por que essas pessoas estão doentes? Tem uma doença que está assolando o reino. E uma doença que está sendo contrabandeada pelo chá. E a gente não sabe quem é que tá fazendo isso. Enfim, temos todas essas coisas acontecendo. E ela vai lá pra esse palácio. E ela faz umas amizades. E ela descobre umas coisas. E é isso. Gente, é muito genérico. É bonito o chá. É bonito ela fazendo a magia. E é bonito ela pensando na família e ela pensando na mãe. Mas todo o resto, tem um interesse amoroso também que aparece, que é óbvio a história dele, é óbvio tudo que vai acontecer no final. Então parece que a gente tá lendo o livro todo, só esperando a coisa acontecer. E como eu falei, eu não me importo tanto assim com spoiler. É claro que não é uma reviravolta muito grande, é maneiro não saber, né? Mas o importante é a jornada, o importante é construir como que vai chegar lá. E esse livro aqui, faltou construção pra mim. A protagonista também é muito genérica, ela não tem personalidade. O legal no final é que vira uma coisa meio mulheres. É legal isso. E aí eu comecei o segundo livro e eu não tava entendendo nada. Sendo que eu tinha acabado de ler isso aqui quando eu comecei o segundo. Então eu não sei. Eu quero continuar porque é só uma duologia. O segundo livro é curto. Então eu acho que talvez valha a pena. Mas eu achei mal desenvolvido. A sociedade é mal desenvolvida, ela não é bem construída. Espero que isso melhore no segundo livro. Os personagens são muito caricatos. A protagonista é aquela Sincera aqui. Não tem nenhuma personalidade. Aí o interesse amoroso é caricato, de ser uma pessoa meio misteriosa, não sei o quê. Enfim, faltou aqui. Mas é bonito, olha só que lindo. Esse próximo livro também eu gostei bastante, tá? Mas eu tava com muita expectativa. Eu ainda vou ler o próximo livro da autora, não é uma série. Vocês vão ver qual é. Que é A Cachorra, da Pilar Quintana. E nesse livro aqui a gente segue uma mulher que ela mora num vilarejo muito pobre, assim, não tem muito nada, não tem grandes comércios, não tem tecnologia, não tem nada, é uma coisa muito isolada. Uma das coisas que ela sofre muito é que ela não conseguiu ter filhos. Então ela tá casada há vários anos e ela nunca engravidou. Até que no início do livro ela pega uma cachorrinha e ela começa basicamente a depositar todo esse amor que ela daria pra esse filho nessa cachorra. E nesse vilarejo pacato, onde muitas coisas são veladas e também tem muitos ataques de raiva, essas coisas assim,
Parece que a cachorra deixa tudo ao extremo pra nossa protagonista. Coisas acontecem com a cachorra, que a mulher começa a descontar a raiva na cachorra, descontar a raiva na vida. A cachorra é um catalisador pra tudo que acontece na vida dela. A maior façanha desse livro breve, porém intenso, é o retrato de uma violência sórdida prestes a explodir. Então é isso, eu acho que todo o livro é permeado por uma tensão muito grande, por mais que não pareça um momento de tensão, a gente vê um sofrimento guardado, tanto na protagonista quanto em todo mundo, é tudo bem sofrido e tenso e contraído, mas faltou pra mim, eu queria que fosse um pouco mais, ficou bem subjetivo, e eu acho que é uma coisa que eu também não tô muito acostumada a ler. Eu li um livro esse ano, vocês vão ver daqui a pouco no Lidos de Janeiro, quando será que vem esse aí, não sabemos, que é um livro de um filósofo, e a gente tem que ler muito mais a sensação que a gente tá pegando e o que o livro tá querendo dizer do que as palavras em si, do que os acontecimentos em si. Talvez seja um pouco com esse aqui. O livro também não acontece tanta coisa, ele é monótono, mas talvez a gente tenha que pegar um pouco isso. Eu não li com essa mentalidade, mas me decepcionou porque eu tava com muita expectativa. Decepção sempre vem de expectativa, né? Mas eu ainda vou ler o próximo livro da autora, que tem aqui no Brasil, é Os Abismos. É um pouco maior que esse, não sei sobre o que é, mas espero que seja mais legal. Esse aqui eu ainda quero reler no futuro, pra ver se eu consigo pegar coisas que eu não peguei da primeira. Esse próximo eu falei recentemente, então tá bem fresco na memória de vocês. Vocês conseguem adivinhar qual é? Eu acho que eu li em novembro. É A Casa Holandesa, da Ann Patchett. Nele, a gente segue 2 irmãos, mas basicamente o homem dessa relação. E eles cresceram numa casa muito opulenta, nessa casa holandesa. Até que circunstâncias ocorrem e eles são expulsos dessa casa. Eles têm uma vida difícil em questão financeira, mas agora eles já estão adultos, eles já estão bem. Só que a vida deles toda é permeada por essa casa holandesa. Então, assim, agora o protagonista tá crescido, tá literalmente adulto com filhos. Tá na meia-idade, e ele ainda pensa muito na casa holandesa. E o livro é como se a casa fosse um personagem também, de tanto que marca a vida dessas pessoas. Primeiro que eu achei o livro meio chato, eu não gostei do protagonista, eu gostei muito mais da irmã dele, eu acho que seria interessante ela ser a narradora, e talvez eu tenha gostado dela porque ele vê ela tanto com esse olhar, ele idolatra muito ela, talvez por isso eu tenha gostado dela também, e aí foi uma boa escrita. Mas ele parece tão na dele, ele é tão levado por muitas coisas, como se a chefona, assim, fosse a irmã dos planos que eles têm. E eu não senti que foi exatamente a casa que marcou muito eles. Foi mais a experiência que eles tiveram lá com a família e com a madrasta, e não tem tanto a ver com a casa. Outros personagens foram marcados pela casa, como, por exemplo, a mãe deles, o pai foi marcado pela casa, uma outra mulher que era uma empregada que trabalhava lá, que virou babá deles depois, foi marcada pela casa. Eles não foram marcados pela casa. Eles tinham essa sensação de injustiça. De essa casa era pra ser minha e a gente foi expulso dessa casa. Então eu quero ela. Então eles olharam muito como... Não é nenhuma cobiça, porque realmente era pra ser deles. Mas essa inveja, assim, esse olhar de isso era meu. Mas enfim, me decepcionou. O livro é grandinho. Não é tão grandinho. Tem 340 páginas. Mas eu achei ele infinito. E, não sei, foi monótono. Ele é conhecido, a capa dele é linda, mas eu fui com uma expectativa, porque eu tô meio afim de livros monótonos às vezes. Gente, dá até vontade de pintar olhando isso aqui, né? O pior que eu sei, né? Fazer coisas. Eu tô de bobeira. Mas enfim, decepção. Como é o título desse vídeo. E o último livro desse vídeo, vocês não ouviram falar sobre. Por quê? Eu não falei dele no Lidos de Dezembro. Depois que eu postei o Lidos de Dezembro e eu estava organizando minhas leituras, eu percebi que tiveram 2 livros que eu não falei no Lidos de Dezembro. Mas vocês vão ver eles quando eu fizer a recapitulação geral de ranqueando todos os livros, né? E a minha última decepção de 2023 é Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Ela foi a autora que eu mais li esse ano, porque esse é o 3º livro dela que eu li. Eu não sei. Eu tô achando que eu não gosto tanto de Taylor Jenkins Reid. Eu tô achando que ela só arrasou mesmo em Daisy Jones e em Evelyn Hugo. Porque esse resto aqui, pra mim, não tá pegando. Esse aqui eu fui com muita expectativa, gente. Esse aqui fui eu. Porque eu lembro que quando lançou esse aqui, todo mundo amou. Todo mundo amou. É um conto. Eu não sabia sobre o que era. Eu sabia que era sobre evidências de uma traição. Ele é epistolar. Quer dizer o quê? Que é de cartas. Então o livro inteiro são cartas. E é uma mulher, ela mexendo nas coisas do marido, descobre certas cartas. E essas cartas provam que o marido está traindo ela. Ela faz lá um trabalho de detetive pra descobrir o endereço dessa mulher. Começa a mandar carta pro marido dela. Olha só, querido. Olá,
prazer, eu tô sendo corna. Eu sinto te dizer que você também tá sendo corno, porque o meu marido tá ficando com a sua esposa. Sinto lhe dizer, mas não sei nem porque eu tô fazendo isso, não sei porque eu tô te mandando essa carta, mas eu tenho que falar com alguém. Desculpa te dar essa notícia, desculpa. Beijo, mulher protagonista, que eu não lembro o nome dela, óbvio. E aí esses dois cornos começam a trocar cartas. Primeiro eles ficam tristes, aí depois eles ficam com raiva, eles acabam desenvolvendo uma amizade, e a gente fica, pô, olha que engraçado, né? Será que vai ficar o marido de um com a esposa do outro e eles vão trocar de casais que nem toma lá da cá? Ou será que eles vão voltar com os respectivos parceiros? Porque os cornos... Eles estavam muito tristes que eles estavam sendo traídos. Eles não estavam gostando de estar sendo traídos. Por ser curtinho, vale a leitura, tá? Eu acho maneiro. Mas não me pegou tanto assim. E não gostei do final também. Essas pessoas viraram super amigas ao longo de meses. E aí, de repente, essa amizade mudou completamente. Não vou dizer como, mas mudou. E eu não gostei da última carta ter sido a última carta. Pra mim podia ter sido uma outra no final. Estava com muita expectativa, realmente, da minha cabeça. Não foi legal. Inclusive, que bom que eu li esse livro em e-book, porque ele tinha só em e-book, né? Aí, recentemente, agora mesmo em 2003, eu acho, foi lançada uma edição física dele, pequenininha, assim, livrinho de bolsa. E eu quase comprei. Porque eu falei, cara, eu vou amar. Eu sei que eu vou amar. Eu tenho sensação de que um livro chamado Evidências de uma Traição é pra mim. Mas não foi pra mim, infelizmente. E foi isso, gente. Essas foram as minhas decepções de 2023. Lembrando que não são os piores livros que eu li. Então, se eu pareci um pouco exaltada aqui, vai ficar pior no Piores, que eu acho que vai ser o próximo vídeo que eu vou soltar. Ou Piores ou Surpresas, veremos. Comentem aqui comigo quais foram as decepções de vocês, lembrando que não é Piores. Se vocês já leram esses livros aqui que eu falei, se vocês concordam comigo ou não. E se vocês não concordam, contem pra mim, porque eu gosto muito de mudar de opinião. Eu não gosto de mudar de opinião, na verdade. Eu gosto de estar aberta a mudar de opinião. É sempre bom gostar de livros, né? Então, se vocês viram coisas que eu não vi nas leituras, por favor, me contem, que às vezes eu vou apreciar um pouco mais. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!